Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Keliane, também conhecida como Kelly. Tenho 19 anos de experiência no âmbito acadêmico voltado a trabalhos e escrita. Tá? Então, o que eu venho trazer para vocês hoje aqui é uma pequena aula sobre resumo. Então, por que é importante o aluno saber o resumo? Porque ele é a parte inicial do seu processo de pesquisa, de escrita acadêmica. Porque é onde o aluno começa a ter uma noção de como construir, fazer a sua construção teórica, tá? É importante que compreenda já que não é um fichamento, são contextos e objetivos e normas diferentes, tá? Mas então eu vou tentar trazer para vocês uma aula didática, bem objetiva e bem clara, tá bom? Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Tá? Primeira coisa que eu quero que vocês compreendam é que resumo envolve simplicidade, tá? Quando se fala no processo de resumo, somente no âmbito acadêmico, é comum que se associe ao resumo que tem lá no comecinho dos artigos científicos. Só que aqui se refere a um resumo crítico, que é a capacidade do leitor de interpretação, tá? Então, ela tem uma finalidade interpretativa. É importante que você, ao redigir o resumo, você use frases curtas e diretas, tá? Porque essa é a objetividade do resumo. É ser uma coisa bem direta e bem simples, tá bom? E devendo ser também explicativa. Por isso que a gente usa muito o contexto do enfoque de você utilizar as suas palavras, tá? Então, vamos lá. Aí aqui eu tenho um artigo científico pequenininho que eu peguei, tá? De 4 laudas, o qual eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá? Primeira coisa que você tem que fazer para fazer um resumo, depois de ter escolhido a obra, ou de ter pegado o que o seu professor mandou, dar uma leitura nele, tá? Então, nessa leitura inicial, você vai grifando as coisas mais importantes que você achar no trabalho, sempre tendo o cuidado de estar se remetendo ao tema, tá? Para que você não fuja do contexto. A primeira coisa que eu faço, eu vou fazendo essa leitura e vou grifando. Vocês podem ver que aqui nos títulos eu grifei de amarelinho, né? Para já ir separando as partes que eu achei importante para que eu responda ao propósito do meu resumo. Terminado isso, então eu vou passar para uma outra fase, que é transcrever isso aqui para um outro documento. Por que eu faço isso? Porque aqui eu vou pegar só a parte que eu quero ler de novo, e também não vou ficar imprimindo muitas folhas. Então aqui eu trago para cá, para um outro documento, todas aquelas partes que eu grifei lá, tá bom? Aí vocês podem ver aqui, ó, que eu já até comecei a escrever um pouquinho. Mas aí eu vou mostrar para vocês uma outra diquinha aqui, bem bacana, que eu quero repassar para vocês, tá? Primeira coisa que eu faço quando eu pego o trabalho, eu faço a referência bibliográfica. Por quê? Porque é comum que essa parte aqui seja esquecida. No desenvolvimento de um trabalho mais extenso, tem que voltar conferindo se você citou ou não. Então, já vou fazendo, já vou deixando ele aqui. Aí depois vocês vão entender por quê. Após esse processo aqui que eu separei ele todo, eu vou começar a escrever o resumo, tá? Então, vocês viram que Narras e Ferreira está aqui, que foi aquela referência que eu mostrei anteriormente. Aí eu explico aqui, ó. Descreve em seu estudo itens de um trabalho acadêmico, especifica elementos como título, introdução, métodos, resultado, conclusão e referência. Onde que eu obtive isso? No título dele aqui, deixa eu voltar lá para vocês. No título, tá vendo? Analisa os itens de trabalho e os tópicos que eu mesmo grifei, tá? Então, nisso aqui eu já fiz a introdução da delimitação do meu tema, tá? Que é muito importante que ele aconteça ali logo no início do seu processo de resumo, tá? Então, vamos voltar aqui de novo. Aí, aqui, ó, você viu que eu separei aquelas partes que eu até falei para vocês anteriormente, que é para tanto para realizar alguma outra leitura, quanto para você evitar de estar imprimindo muita coisa. Então, aqui, ó, a qual coloca que o título refere-se à arma de estratégia de atrair o leitor. Vocês viram que aqui antes estava assim, a maior arma para convencer o leitor de que vale a pena ler o artigo, né? Então, vocês podem ver que eu modifiquei a palavra aqui, ó, deixei a arma de convencer para colocar a estratégia de atrair o leitor. Eu escrevi a mesma coisa que estava aqui, só que de forma diferente. Então, é importante que você também tenha um pouco sim de compreensão com relação a sinônimos. Se tiver dificuldade, vai lá no Google, pega a palavra e coloca sinônimos na frente e vai modificando. Aqui, ó, na introdução, a mesma coisa. Estava assim, visa situar o leitor acerca do que se passa na literatura mundial sobre o assunto. Então, o que eu coloquei? Já a introdução deve buscar situar o leitor quanto ao assunto. É a mesma coisa, bem mais resumido aqui, e modificou totalmente a forma do que estava escrito, tá? Então, vamos deletar aqui, para a gente não precisar mais disso aqui. Aí, ó. O método refere-se à metodologia, devendo apresentar a amostra e procedimento. De onde é que eu tirei isso? Vamos voltar lá no artigo? Então, aqui, ó. Método. Neste item serão descritas amostras e procedimentos realizados durante o experimento. Então, vamos ver como que eu coloquei. O método se refere à metodologia devendo apresentar amostras e procedimentos. Então, vocês podem observar que eu resumo aquela parte do que estava lá de uma forma mais explicativa, tá bom? Então, vamos passar um pouquinho mais para frente para ela não ficar muito extensa. Aqui, ó.
Os resultados devem ter clareza, podendo ser apresentados de 3 formas, sendo texto, tabela ou gráfico. Vamos olhar lá no artigo novamente? Os resultados devem ser relatados com clareza e podem ser expostos de 3 modos. No texto, por valores únicos ou por dados, em tabelas que facilitam a compreensão, em gráficos, no total, né? Então, aqui, ó, você pode ver que eu modifiquei a forma como ele está escrito ali. A clareza podendo ser apresentada de 3 formas, sendo texto, tabela ou gráficos. Então, aqui está bem resumido o que estava colocado lá, tá bom? Então, é esse o processo. Você tem que transcrever de uma forma mais resumida possível com as suas palavras, tá bom? Então, assim, aí você continua da mesma forma aqui, ó. Já a discussão refere-se à essência de um artigo científico, trazendo a opinião de outros atores em relação ao tema. Aqui, ó. A discussão é a essência do artigo científico. Eu vou até copiar esse trechinho aqui, para a gente levar lá, para vocês verem como que tá fazendo, tá? Aqui, ó. A discussão é a essência do artigo científico. Então, vocês podem ver que eu coloquei aqui, ó. Refere-se à essência de um artigo científico. É a mesma coisa do que está escrito aqui, só que eu trouxe de outra forma. Expressa a opinião dos autores em relação ao tema em estudo e permite comparações dos resultados obtidos, né? Então, trazendo a opinião dos autores em relação ao tema. Então, vocês viram que aqui ficou ó, bem quase igualzinho. Então, por isso que é importante que você mude alguma coisa. Porque assim, ó, se você vir colocar do jeito que está aqui, vamos colocar, você pegou um pedaço daqui, você acha que você está fazendo um resumo. O programa do antiplágio, ele vai acusar isso aqui. Ele analisa cada trabalho num percentual de palavras, sabe? Então, se der mais do que 5%, ele já vai dar um alerta para você. Então, é importante que você vá modificando. Então, já a discussão refere-se à essência de um artigo científico, trazendo a opinião dos autores em relação ao tema. Aqui, ó. A discussão é a essência de um artigo expressa a opinião dos autores. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar. A conclusão deve responder aos objetivos gerais e específicos. De onde é que eu tirei isso? Vou voltar no outro trabalho lá, que a gente tinha separado para ficar mais fácil. Resposta à questão inicial do trabalho colocado no objetivo. Todo trabalho deve ter pelo menos esta conclusão. Tá? Então, quer dizer, é um requisito obrigatório. Então, a gente modifica a forma como estava escrevendo e traz para cá na forma de resumo. Tá? Aí, vamos lá. Eu coloquei aqui, por exemplo, os autores no final. Vocês viram que eu modifiquei daquele outro do começo? Então, existem 2 formas de você citar o autor na sua construção teórica. Ou no finalzinho aqui ou no começo. Trabalhos escolares, normalmente, eles não solicitam essa regra. Mas, no caso de trabalhos acadêmicos, é um requisito obrigatório você citar a fonte de onde é que você tirou, tá? Vocês lembram da referência? Então, eu já pego ela lá e já coloco aqui. Se você for com referencial teórico, então você já vai colocando e vai colocando a referência abaixo, que você vai evitar um trabalho futuro de você estar conferindo isso aqui. Então, vamos fazer um resumãozinho assim da aula? Então, antes de você escrever o trabalho, é importante que você faça uma leitura de todo o texto para você se inteirar do assunto tratado. Então, como se chama essa leitura? Panorâmica, eu chamo ela de dinâmica também, porque você vai fazendo uma leitura mais rápida e vai anotando os trechos, tá? Aqui é que ele fala que anotar algum vocabulário, é o que eu falei para vocês de substituição de palavras. Vocês viram uma palavra, viu que dá para substituir? Procura lá e já vai substituindo, tá? Nesse momento da leitura, é importante que você faça uma memorização dos dados mais relevantes sobre as informações lidas e a conexão de ideias, tá? Para que isso tenha um sentido, que você vai explicando. Eu falo que um trabalho acadêmico, ou na hora que você vai desenvolver o resumo, é a mesma coisa que você está contando uma história. Quando você vai contar uma história para o seu amigo ou para algum vizinho de um determinado fato, para que tenha sentido, tá? Aí, se você vê que você ainda está em dúvida, faz uma segunda leitura mais criteriosa, divide o texto em partes. Você viu que aquele dá a mesma dica dos subtítulos, né? E vai grifando a ideia central do texto. Aí, você terminado esse processo da leitura, dessas marcações, você vai transcrever com as suas palavras. Então, aqui, ó, eu ressalto de novo, muita atenção ao copiar e colar na íntegra texto, porque vai caracterizar plágio e você vai ser reprovado por isso, tá? E você vai perder nota. Então, não faz sentido. Então, aqui, ó, num artigo de 4 laudas, quanto que a gente conseguiu colocar? Para vocês verem. Ficou um parágrafo, se eu não me engano, aqui só, bem pequenininho, tá? E isso é um propósito de um resumo. Ele atingir no máximo 10% da obra, porque não precisa ser muito extenso. Ele tem que ter simplicidade e objetividade. Esses são o foco principal. Outra dica que eu quero dar para vocês aqui, ó. Vocês viram que eu peguei só o comecinho dos tópicos? Tá, não sei se vocês vai darem para ver aí, eu vou procurar aqui um mais nítido para vocês, tá? Vou tentar aumentar essa tela para que vocês vejam com mais clareza. Tá vendo esse número 4 aqui? Por que que eu não uso esse texto aqui do meio? Porque normalmente, somente num artigo científico ou dentro de algum livro, existem citações de outros autores. Isso aqui caracteriza que é a citação de outro autor. Vou mostrar para vocês qual que é ele. É esse 4 aqui, ó, Goldberg, tá vendo? Então, assim, se você ficar citando autor de outros autores no seu resumo, vai se tornar uma leitura cansativa, e não é o propósito. O propósito é uma simplicidade, tá bom? Então, o nosso resumo de 4 laudas
deu meia página, tá? Que é o propósito de você fazer um resumo, tá? Aí você faz uma verificação ortográfica, dá mais uma lida e vê se tá tudo em concordância, tá tudo ok e fechou seu resumo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais, até a próxima. Me acompanhem lá nas redes sociais e não se esqueçam, inscrevam no canal e ative o sininho.